galera, boa tarde! Como vocês estão? Hoje temos um canal muito bacana, extremamente informativo, mais do que isso, uma prestação de serviços, e vamos falar hoje especificamente com a Luciana Holtz. Ela vai falar sobre câncer, mas de que forma? A Luciana, ela é fundadora e presidente da Oncoguia, que é uma ONG que informa, tira dúvidas sobre todos os assuntos possíveis relacionados ao câncer, orienta e presta serviços de apoio aos pacientes, às pessoas que têm câncer. Então, hoje, por favor, mais do que nunca, compartilhem esta live. Vão aqui no aviãozinho, aqui embaixo, à sua direita. Compartilhe esta live para que todas as pessoas, com câncer ou não, tenham acesso a essa informação, tá bom? Então eu vou conversar com a Luciana e vai ser muito legal conseguir entender qual que é o trabalho da Oncoguia e especificamente quando começou, hoje o que está sendo feito, o que os pacientes com câncer podem dispor de apoio, né, de ajuda da ONG. Enfim, vamos perguntar tudo. Quem tiver dúvidas pode perguntar, aproveitem e dê um cliquezinho lá no coração várias vezes para que as pessoas vejam essa live bem ranqueada, bem posicionada e tenham, assim como você, essa mesma informação. Luciana, eu já tô aqui, deixa eu ver se você já entrou. É só pedir para participar, deixa eu ver se eu consigo chamar você. Oi, Silmara, tudo bem? Alexandre, faz tempo que a gente não se vê. A Luciana entrou. Oi, Verônica, querida, tudo bem? A Luciana... Luciana, é só... Vai aparecer para você uma mensagem. Isso mesmo. Vamos bater um papo com a Luciana. Oi, Ah, tudo bem? tudo e você? Tudo jóia. Que prazer conversar com você. Eu tô muito feliz também. Adorei o convite, né? Que bom que a gente tá aqui nesse finalzinho de tarde. Você tá em São Paulo também? Tô em São Paulo também. Pozo, né? Tá frio, tá um pouquinho de frio, garoando, tá, enfim, São Paulo da garoa, como a gente tá habituada, Ah, né? tá bom, mas Isso mesmo. obrigada pelo. Luciana, estava convidando a galera para a galera compartilhar essa live, para que todo mundo tenha acesso a essa informação, que vai ser super importante. Eu, depois que divulguei que ia conversar com você, recebi mensagens de algumas pessoas que eu conheço. Poxa, que legal, Camila, vai ser super legal essa prestação de serviço. E então, vamos lá, vamos bater um papo, conversar. Oi? Vou fazer isso também, tá? Vou divulgar aqui, tá? Agora que a gente tá ao vivo. Vou usar Isso, a nossa faça isso. Vai ser muito legal. Me diz uma coisa, Luciana, você é advogada? Não, eu sou psicóloga, Camila. Você é psicóloga? Nossa, e me diz uma coisa, como que você entrou nessa questão de cuidados e tratamento de pacientes com câncer? Eu te conto. Então, assim, ó, primeiro foi porque eu fiz psicologia mesmo, enquanto isso eu tô Ok. botando meu xizinho aqui em todo mundo. Tá. Realmente porque eu fiz psicologia. E aí, Camila, na psicologia, né, durante aí toda a minha formação, eu fui fazendo as minhas escolhas mesmo, né? Na graduação da psicologia, você tem trilhas, sabe? Você tem trilhas de aprendizado, assim. Sim. Não tem ideia disso, não. Hoje eu tenho mais clareza. Mas É. assim, você pode escolher uma coisa mais de RH, você pode escolher uma coisa mais de escola, você pode escolher uma coisa mais de clínica, e você pode escolher uma coisa mais da área da saúde versus doença, sabe? Que aí passa Sei. por psicologia hospitalar, passa por psicologia, né, até mesmo pela psico-oncologia, que foi a minha escolha, sabe?
Então, eu fui fazendo essas escolhas. Eu lembro no primeiro ano, para você ter uma ideia, tinha um cursinho assim de final de semana que era "E a morte entrou no hospital". Assim. E eu falei, nossa, acho que eu sei isso. Tipo, e lá fui eu fazer, Sim, né? E aí tudo que tinha a questão mais, né, de cuidar da dor do outro, né, de se aproximar, mas e ainda era uma questão, não tinha, para mim não estava muito claro se era uma dor emocional, se era uma dor física, se era uma dor, né, gerada por um sofrimento psíquico, se era uma dor gerada simplesmente por uma doença mesmo, né? Mas aí uhum. fui amadurecendo, conforme o tempo foi passando. Eu cheguei muito perto da oncologia, né? No último ano de faculdade eu realmente me aproximei muito da oncologia, e aí eu falo que já era, assim, eu fui completamente capturada e, né, cheguei muito pertinho mesmo, né, da questão da causa, sabe? Eu acho que a causa Sim. do câncer que captura, porque óbvio, né, que é muito difícil, óbvio que é muito desafiador, mas tem Uhum. coisa para ajudar, sabe? Tem tanta coisa para fazer. Então, foi assim. Naquela época, né? Eu tô falando aí, finalzinho de 2000, né? Eu terminei a faculdade mesmo em 97, mas eu terminei, daí eu fui fazer psicologia hospitalar, fui fazer uma especialização em bioética, então essas coisas todas aí foram também fazendo ainda mais sentido, né, para as minhas escolhas profissionais. E aí, Uhum. quando começou a nascer mesmo o Onco, para você ter uma ideia, foi finalzinho de 2003. Então Como é foi que você finalzinho. teve essa ideia, né? Porque na verdade, eu acho que nem deveria ter tantas ONGs, né? Nessa momento que você pensou em abrir, né? Ou começar algum trabalho assim. Como que você conseguiu pensar numa área específica? Ah, aqui na Oncoguia nós vamos fazer isso, isso e isso. Porque, na verdade, o paciente com câncer precisa de tanta coisa, né? Como é que você conseguiu delimitar um acesso? E é importante, porque senão você não consegue dar conta, né? Enfim. Ó, eu acho que assim, o que foi fundamental lá no comecinho, cara, é que o meu incômodo maior estava muito relacionado ao acesso a uma informação sem qualidade, sabe? Ok. Então, no meu consultório mesmo, sempre, durante um tempão eu fui psicóloga de consultório e eu atendi muito paciente com câncer, né? E aí a gente tinha ali um cenário paralelo de explosão de Dr. Google, né? Muita informação na internet, essa coisa de você começar Sim. a ter informação na palma da tua mão, né? Isso já estava acontecendo. Eu também tenho meu cafezinho aqui, viu? Ah, que Ó, ótimo! Olha, é uma caneca da Oncoguia. é uma caneca do Coquinho Que aqui, ó. linda! Ela tem uma logo muito linda. É. Ela é novinha, né? A gente mudou esse ano, ela é bem fresquinha. É. Mas eu comecei a sentir, então, né, viver no meu consultório, essa Sim, questão. Pacientes chegarem para mim, abalados, inclusive do ponto de vista emocional, cara, por conta de uma informação sem qualidade, de uma informação sem uma certa curadoria que ele encontrava na internet e aquilo abalava profundamente, sabe? imagino. O Oncoguia nasceu com esse compromisso de garantir para o paciente com câncer informação de qualidade, útil e que realmente faz a diferença naquele momento com relação ao que ele está vivendo. Então, isso foi muito central e muito direcionador de todo o trabalho, sabe? Depois, conforme as coisas foram crescendo, que realmente a gente foi, né, entrando mais no cenário, se envolvendo mais na oncologia, ouvindo Uhum. mais, né, as dores, as necessidades, os desafios dos pacientes com câncer, e isso foi fazendo com que o nosso trabalho fosse engordando também, né? A gente fosse assumindo mais frentes, assim. Mas até hoje, né, uma parte muito central do nosso trabalho é essa Uhum. informação de qualidade. E assim, cara, eu sou, né, acho que a defensora número um mesmo disso, porque eu acredito e a gente vive isso no nosso dia a dia, que é um divisor de água, sabe? A Sim, gente sim. tem pessoas que optam.
Porque assim, às vezes é uma escolha, às vezes, obviamente, que não é uma escolha, né? Às vezes o Uhum. diferencial vai ser, muitas vezes, a questão social, às vezes a questão educacional. Claro, claro, claro. E é óbvio, né? Que se eu não sei ler, a questão de eu entender o que está acontecendo comigo, de eu conseguir me informar, é muito, muito, muito central, né? Então, eu vou Uhum. colocar muito mais barreiras. A gente tem que ter a informação ainda mais traduzida, talvez a informação desenhada, talvez você ter alguém ali mais à disposição ainda dessas pessoas, né? Porque senão a gente vai manter uma inequidade muito grande, né? No acesso à saúde, que a gente já sabe que é real, né? Então, Sim, sim, sim. Isso que eu achei super interessante, né? Eu trabalho com informação, trabalho com jornalismo, e isso eu achei muito interessante isso, essa questão de poder esclarecer muitas informações. E a gente está num momento agora, em todos os setores da sociedade, existem as benditas fake news, entendeu? Em todos os setores. Então, está muito latente a questão política, mas não é só nessa questão, né? A gente está vendo muito agora com as questões de Covid e vacina, o quanto é difícil passar a ação correta, né? Uma informação científica, uma informação correta, o quanto tem resistência, né? O quanto é difícil você lutar para passar uma informação correta. É um absurdo falar assim, mas é verdade. pois é. E o pior de tudo é que às vezes a gente vê profissionais mesmo da saúde colocando medo nas pessoas, né? Seja ela porque ela tem câncer, seja ela porque ela tem uma outra doença, né? Assim, tratando de uma forma tão mecânica, né? Porque talvez ele tenha visto tanta gente já com câncer e é tão comum, é tão normal para ele, até o dia que ele perder alguém com câncer ou que ele tiver o câncer, né? E aí talvez ele veja isso de uma outra forma, né? Com outra referência. E eu achei muito legal uma postagem que vocês fizeram, o que não devo dizer a uma pessoa com câncer, né? E é incrível como muitas coisas que tem lá, até nós mesmos já dissemos para alguém. Já em algum momento a gente disse. Claro que não por maldade e tal e tudo mais, às vezes sem saber o que falar, né? Então, esse tipo de informação é muito legal. No início, era você que publicava ou você tinha pessoas que se voluntariavam para poder alimentar o site, as redes sociais? Como é que foi no início? Olha, eu acho que no início, bem iniciozinho mesmo, era eu. Assim, Foi né? você, sim, sim. Eu fazia, né? Assim, eu tinha as minhas fontes de referência, então eu ia lá, né, nos sites internacionais que eu gostava muito, né? Porque eles estão Tá. sempre antes da gente, acho que hoje a gente já empatou, mas Sim. eu traduzia, né? Adequava do meu jeitinho ali Que legal. e colocava no ar, né? Eu aprendi, era um site muito pequenininho mesmo, Camila, era bem Tá. pequenininho. Eu mesma conseguia fazer, assim, né? Tá. É muito legal você ver o quanto, assim, acho que um sonho, né? Um propósito, um brilho no olhar vai trazendo gente para perto, né? Vai trazendo, assim, né? Sim, Então, sim. eu também não tinha naquele momento uma clareza que a gente ia virar uma ONG, né? Eu não Ah, sabia direito que caminho que isso ia acontecer, sabe? Eu ainda era uhum. naquele momento eu era psicóloga, eu tinha meu consultório, eu trabalhava em 2 hospitais, eu fazia parte de uma equipe mesmo grande de oncologia, e à noite eu olhava para o site, né? À noite em casa eu cuidava do portal, né? Então, Sim. mas a coisa começou a crescer, né? Eu fui entrando cada vez mais, ele foi crescendo, eu fui entendendo, né? Entrando um pouco aí num outro assunto que eu vi que você escreveu, né? Da gente conversar, eu fui entrando um pouco nesse mundo do que é empreender, né? Porque não acho que eu sabia, que eu também não sabia, né? O que é esse. Ah, mas é comum, né? A maioria das pessoas que conseguem hoje tem projetos pequenos, médios ou grandes na área social, é um empreendedor. É um empreendedor. E ele com certeza não nasceu sabendo. Isso daí, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. O mais importante
É que com o tempo, foi o que você falou, pessoas vão aparecendo, se alinhando com os valores e se colocando à disposição, né, para poder ajudar, né? Tinha um médico que me ajudava, ele falava, calma, né? Assim, eu garanto que o que você está botando aí no ar tá tudo bem. Aí eu comecei a desenhar um pequeno modelinho ali de negócio para falar, bom, né, já que está crescendo, já que tem acesso, já que tem gente interessado no que tem aqui, vamos, Uhum. como é que isso dá para ser remunerado, tal. Aí eu comecei a ter lá uns espaçozinhos de apoio, aí eu criei algumas cotas de patrocínio, aí eu Legal. patrocínios, daí eu consegui. A primeira pessoa que veio trabalhar comigo mesmo foi uma jornalista. E então daí tinha a Fê, que trabalhava comigo, daí depois chegou o Mateu, que daí era um médico mesmo. E aí, quando eu vi, assim, eu tava. Aí aconteceu uma coisa bem bacana na minha vida, que foi uma experiência que eu tive de coordenar um programa de câncer de mama internacional. Né? Que legal. Tem uma ONG grande até hoje que chama Susan Komen, que só trabalha com câncer de mama. E aí, na época, um dos oncologistas que eu trabalhava me indicou para esse projeto, eu entrei. E aí foi muito também, muito revolucionador, assim, virou minha vida muito de ponta cabeça, Camila, porque eu, de uma semana para outra, eu estava metida lá em Dallas, né? E vivendo com aquele monte de, Sim. né, de mulherada, o envolvimento, o engajamento e a força delas, né, para fazer prevenção, para combater câncer de mama, né, para apoiar mulheres que conviviam com o diagnóstico de um câncer de mama. Foi lá que eu aprendi a palavrinha, né, advocacy, que eu falei, meu Sim. Deus, como é que a gente vai traduzir essa palavrinha no Brasil, né? Porque a gente também era tudo muito novo por aqui. Mas Uhum. e aí, assim, isso foi me falando, será, né? Será que a gente vai virar ONG? Né? Daí a Paulinha chegou e a gente começou, né, a entender um pouco o que... A Paulinha, inclusive, chegou aqui também. É, Tá a gente vendo? começou a ficar um pouco essa dúvida, né? Vira ONG, não vira ONG? E aí, na verdade, assim, né? Como essa altura do caminho, dali para 2008 para 2009, eu já não estava mais sozinha, né? Eu tinha o Rafael, né? O Tiago, que é um advogado, mas que trabalha muito nessa parte de direitos dos pacientes. A Sônia, que é minha vice-presidente até hoje, a Sônia tinha tido câncer de mama e também queria estar junto. Sei que a gente tinha ali um grupo, né, de pessoas próximas e que tinham entendido a força da causa que nós tínhamos em mãos. E a gente falou, bom, vamos embora, né? Vamos fundar a ONG Oncoguia. E a gente fundou a ONG Oncoguia em novembro de Legal. 2009, Camila. Desde 2009. Isso, isso. E hoje você está com uma equipe de quantas pessoas ajudando? Ai, ai. 31. 30. A Paula, daqui a pouco, ela me ajuda aqui. Mas eu acho que ou é 30 ou é 31, Camila. A gente tem uma equipe Não, é um grupo grande. Nossa, é um grupo super grande. Que bacana, que bacana. de staff, tá? Isso é equipe do Oncoguia, realmente que trabalha remunerado. Então, isso é importante a gente. Essa também foi uma decisão que lá atrás, né, quando a gente tomou a decisão, assim, eu tinha que seguir sendo uma profissional remunerada, né? Então, o Onco é uma ONG, né? Uma organização sem fins lucrativos, mas tudo que o Oncoguia faz é projeto, tudo o que a gente faz é possível de ser patrocinado. Então, como qualquer terceiro setor, a gente precisa muito, né, Claro. de projetos, de empresas que olhem para o nosso trabalho e que queiram estar junto na causa, né, justamente para ampliar o alcance de tudo que a gente faz. Então, a gente tem um trabalho muito, muito intenso, né, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, para trazer, né, para trazer mais empresas, para a gente trazer, né, mais apoiadores, para que mesmo pessoas físicas, né, que queiram apoiar Uhum. doadores, como doadores também pode doar para um coguia, mas então tem essa turma que é o staff remunerado, né, para a gente dar conta de fazer tudo que a gente faz, mas a gente tem Uhum. quase 100 voluntários espalhados pelo Brasil, Uau, aí que fazem com que, né, o nosso alcance triplique. Então, também muito, muito especial aproveitar aqui para agradecer todo mundo. que legal, que legal. E me diz uma coisa, você estava falando
desse meio, a questão dos apoios, os projetos, tal. Você acredita que o Brasil evoluiu bastante na questão de apoio a projetos que possam apoiar pacientes com câncer? Porque, assim, eu imagino que devam ter públicos diferentes, né? Existe até ONGs que são especializadas, né, em doenças específicas. Sim. E também tem um público diferenciado, né? Tem o paciente com câncer, tem a família do paciente com câncer, tem também o público que passa informação, que é o formador de opinião, que é o jornalista, ou aquele influencer importante da área da saúde. E tem ainda os profissionais da área, porque infelizmente ainda há uma etiqueta esquisita, né? Não para todos, claro, obviamente, porque evoluiu muito essa questão também do atendimento médico, né? Evoluiu bastante, né? Vocês atendem todos esses nichos? Tem alguns projetos específicos para todos esses públicos? Camila, o nosso público prioritário, tá? Assim, o público pelo qual o Oncogui existe são Tá. pessoas que receberam ou que foram tocadas pelo diagnóstico de um câncer, Ok. independente do tipo de câncer. Esse Uhum. é para este público que o Oncogui existe, tá? Então, os nossos projetos prioritários, a nossa informação, as nossas campanhas, tudo que está dentro do portal. A gente tem um telefone, Camila, a gente tem uma plataforma multicanal. Pode passar, se você quiser digitar aqui, ó, pode digitar. Então, a gente tem 0800 773 166 e Legal. segunda a sexta, né, das 9 às 17. E, Uhum. e né, na verdade, para todo mundo conhecer o Onco também, dá para seguir o Onco. E, e esse telefone, Camila, é justamente, né, porque conhecendo os desafios dos pacientes, conhecendo que de verdade, né, enfrentar uma doença como um câncer não é fácil, né, assim, Não, existe todo o não. impacto emocional, existe todo o impacto no físico, né, às vezes no financeiro, mas por conta dos sistemas de saúde, né, por conta aí né, também de a gente não ter hoje políticas públicas efetivas, toda Uhum. a gente chama, né, toda essa jornada do paciente, ela é muito cheia de percalços, sabe? Então, o onco existe também para isso, assim, para ajudar, né, nessa minimização. Nossa, minha tela ficou escura agora. Tá escura aí para você? Não, tá bom. Eu também acho que mudou um pouco a, a luz, né? Parece que mudou um pouquinho, né? Hoje a gente tá mais escurinha a tela. E, e, e Não aí, sei. Pode falar. então, assim, no telefone, o que que a gente acompanha muito ali, né? Os pacientes, a gente acompanha. Nossa, tá bem escuro aqui no meu. A gente acompanha, a gente tem à disposição, né? Pacientes muitas vezes que estão com dúvidas relacionadas a tratamento, tem pacientes que nos procuram porque estão enfrentando mesmo algum problema relacionado a conseguir chegar mais rápido no médico, a conseguir se tratar adequadamente. E tem gente, Camila, que simplesmente nos procura porque quer colo, sabe? Porque está precisando desabafar, porque está precisando se sentir ouvido. Então, o nosso telefone está completamente à disposição, né, para a gente seguir, para a gente ajudar nessas questões. E Uhum. agora, né, voltando à tua pergunta, para esses públicos que a gente existe, mas justamente, né, por conta da gente conhecer todo o cenário, da gente acompanhar os desafios dos pacientes, a gente também precisa se envolver nos sistemas de saúde, né? Então, a gente Tá. também, como a gente assume esse lugar, né, de ser a ONG que representa a voz do paciente, né, que defende o que importa para o paciente, a gente precisa estar muito envolvido em todos esses outros ambientes. Então, a gente Uhum. tão importante no legislativo, a gente faz um monitoramento do judiciário, uma atuação e, inclusive, parcerias com o executivo. Isso é o que está dentro aí desse pacotinho que eu te falei para você de advocacy, né?
que é quando Entendi. essas estratégias a gente ajuda a melhorar o cenário das políticas públicas. Porque tá muito difícil, assim, sabe? Assim, infelizmente, a gente costuma dizer que o câncer ele precisa ser mais priorizado no Brasil para a gente realmente conseguir tirar muitos pacientes das filas de espera. É verdade. E você tocou num assunto super interessante. Estava explicando exatamente o que a Oncoguia está fazendo. Então, tem a questão da informação, tem a questão de prestar o apoio com informação, né? Prestar o apoio com informação e orientação também, né? Agora, especificamente, vocês dão a orientação para a pessoa ou vocês sugerem um caminho, um advogado, um lugar onde a pessoa pode se tratar? Vocês chegam a indicar caminhos, lugares e pessoas? Mila, sempre vai ser indicar caminhos, tá? Sempre, Ok, assim. O paciente vai sempre desligar o telefone, tendo muita clareza de por onde ele precisa ir, né? A grande questão é, a gente não vai fazer pelo paciente. A gente vai ok, realizar a pessoa, o paciente, o familiar, com todos os passos do que ele precisa fazer para resolver um determinado problema, tá? Então, com relação ao advogado, se for uma situação, né, que ele precisa de um advogado, a orientação vai ser: você precisa de um advogado. Ah, eu quero advogado do Oncoguia. Não tem, né? A gente entendi. não vai Tá. entrar, não, a gente não vai, né, fazer esse tipo de trabalho. O que a pessoa vai precisar fazer é realmente procurar por um advogado. Hoje, na verdade, nem precisa de advogado. Você pode procurar as defensorias. Sim, sim. E a gente também faz tudo, Camila, para que o paciente possa não precisar mesmo, né, de uma ação judicial. Então, a gente sempre vai pelos caminhos, né, de vamos tentar negociar, vamos tentar conversar de novo, Ok. vamos tentar entender se é isso mesmo que é o necessário. Então, não tem, vai ser sempre tudo muito analisado caso a caso. O Brasil, infelizmente, né, ainda tem esse caminhar demorado, né? A não ser que uma pessoa tenha realmente uma condição financeira excelente, né? Mas no geral, você tem que pegar as informações e elaborá-las, né? Depois ir atrás do que você precisa e realmente, né? Hoje, não sei se você tem essa estatística, as pessoas procuram um Oncoguia por qual informação é, que você pensa assim, essa informação que é mais pedida, né? Vamos dizer assim, procurada, enfim, que informações são essas, né? A gente tem ideia de que o básico a gente sabe, mas a gente sabe também que a nossa população é totalmente carente de educação, foi o que você falou. E às vezes o básico para a gente não é básico para uma outra pessoa, né? Mas que tipo de informação é mais comum, vamos dizer assim? Olha, Camila, ainda entre 50, quase 60% dos nossos atendimentos são relacionados aos famosos direitos sociais. Então, aquele pacote mesmo, né, de isenção de imposto de renda, de IPTU, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, para quem Ok. quiser ver isso, a gente tem de forma muito detalhada numa parte específica no portal, né, dentro do portal Oncoguia tem toda essa parte dos direitos, mas a gente tem muito paciente que nos procura porque quer conhecer, né, porque quer se informar adequadamente realmente sobre os direitos, e também tem muitos pacientes que de repente até já, já entraram, né, com a informação, com a solicitação para obter o direito, mas não tá enfrentando algum problema, sabe? Não tá Tá. tal, né? Então, porque isso é uma informação importante, assim. Uma coisa é o que está ali escrito na lei, né? Olha, você tem direito a tal coisa. Aí, outra coisa importante são os critérios relacionados para você realmente ver se você se encaixa ou não naquele benefício, né? E a outra coisa é você juntar a papelada, né? Você fazer todo o processo mesmo da obtenção do direito. Então, as pessoas têm que ter muita clareza a respeito disso, porque nem sempre Sim.
fácil, nem sempre, né? Às vezes demora, às vezes encontra barreira. O mais importante é isso, a gente tá junto, a gente tá à disposição para ir ajudando, né, em todos os desafios encontrados para minimizar, né? Mas ou para resolver ou para minimizar. Não, claro, sem dúvida. É melhor ter a informação, saber o que fazer do que não ter informação nenhuma. E com relação à doença, à saúde propriamente dita, qual é a informação mais esdrúxula que vocês já tiveram que informar? Quer dizer, esdrúxula, de novo, estou falando. Pode ser para mim, pode ser para todo mundo que está aqui. Mas para aquela pessoa não era, com certeza absoluta, né? Não era óbvio para aquela pessoa. Qual a informação que você pensa assim, poxa, se essa pessoa não sabe isso, a gente tem um caminho longo ainda a percorrer? É, isso, assim, existem diferentes níveis mesmo, Camila, de informação, né? E eu acho que isso vai passar pela compreensão que a pessoa consegue fazer Claro. da doença. Mas tem coisa que pra gente é muito simples, né? Que é aquela velha pergunta tipo, ah, meu tumor é maligno, é câncer, sabe? Tá. Então tem desde isso, né, Ok. que ou então, né, é benigno, é câncer, maligno, não é câncer, né? Tem um pouco aí, Ok. fala, poxa, né? Parece tão básico. Até questões mesmo, né? Dos famosos e perigosos medicamentos alternativos, né? Então, eu quero tomar tal chá porque me falaram que cura o câncer. Então, isso também acontece, né? E quase que, dependendo do que a gente estiver falando, né, Camila, isso é quase que um tipo de fake news. Porque, Isso é, com certeza. porque, assim, tem chá que a gente pode tomar? Claro que tem, né? Claro. Mas o problema é que as pessoas falam que o chá é para curar, né? As pessoas falam que o chá é para tratar o câncer, né? Então, vamos entender direitinho do que a gente está falando, né? E tomar muito cuidado com essas famosas promessas de curas milagrosas, né? Que tudo, Uhum. de que aquilo vai ser, né, a solução para a tua vida. Então, esse é um tipo de coisa que precisa tomar muito cuidado e só fazendo eco com o que você disse antes. A gente faz um trabalho gigante de combate a fake news. Gigante. Hoje não basta Certo. só, Nossa, né? olha, pode contar comigo, viu? Se quiser uma embaixadora contra a fake news, sou eu. Você pode contar comigo. É horrível isso, é muito perigoso em todas as áreas possíveis e imagináveis. Mas quando a gente fala de saúde, isso é muito grave. Isso é muito grave, né? E uma coisa a gente tem certeza, é muito legal a gente levar em consideração o que os cientistas falam, né? Eles estão estudando para isso, né? Eles estão estudando para isso. E aí sim, ele mesmo vai poder me orientar se eu posso fazer alguma coisa em paralelo para melhorar a minha qualidade de vida e tudo mais, né? Mas a gente não deve cair nessa gaiatice, várias gaiatices aí que podem acabar prejudicando a gente, né? O maior problema é que realmente a gente tem uma educação muito básica, e às vezes nem o básico a gente tem no Brasil, né? Tô falando. E aí eu acho que países que têm esse baixo investimento em educação têm uma grande quantidade de proliferação de fake news, né? Porque fica mais difícil para a pessoa pensar, raciocinar sobre aquilo. Nossa, mas isso não é possível, né? Então, Ela vem, eu acho que realmente. ela vem muito camufladinha, né, Camila? Sim. Ela fala a língua do que você está esperando ouvir, né? Para os pacientes com câncer, ela é muito sedutora. Porque, É. poxa, tá pegando um público totalmente fragilizado, inseguro, que tá com medo. Né? A notícia vem sempre né? Eu falo com um laço vermelho, né? Que tá escrito você encontrou a cura, né? Então, duro, é duro. E aí, assim, o que a gente escuta né, dos pacientes? Ai, mas, poxa vida, minha tia que eu amo levou na minha casa esse chá, né? Às vezes é chá, às vezes é cápsula, às vezes é suco, né? E ela quer que eu tome, né? E aí, além de tudo, você tem que dizer não para a tia, né? Que vai magoar a tia. Você tem que falar,
finge que tomou, né? Cada tia finge que tomou, né? E você sabe que eu conheci e trabalho ainda com alguns médicos e tal, e conheci médicos mesmo que foram estudar medicina chinesa, fitoterapia, né? E eles me diziam e dizem até hoje, plantas também matam. Então a gente precisa saber o que a gente pode tomar, né? E é óbvio que o que a gente chamava de caseiro ainda é muito bom, mas a gente precisa saber, a gente precisa saber se a gente pode tomar. Não, a gente sabe, inclusive, Camila, que tem alguns tipos mesmo de chá que podem, inclusive, inibir ou se contrapor a alguns tratamentos oncológicos, sabe? Então, Sério? Poxa. quer tomar, né, um chá que alguma tia trouxe, não sei da onde, tal. Antes de tomar, conversa com seu médico, do onco, porque tem coisa que pode, tem coisa que não pode mesmo, sabe? Porque a Uhum. pode falar, ai, toma, né? Mal não vai fazer, mas pode fazer mal, né? É o que você falou, pode fazer mal, né? Exatamente, exatamente. E me conta um pouquinho agora, Luciana, me fala um pouquinho agora nesse momento dos projetos atuais da Oncoguia e como é que tá aí o futuro próximo, o que, que vocês estão pensando para a ONG? Mila, a gente tá muito, né, com muitos preparativos para Outubro Rosa, né? Que tá Ah, é chegando verdade. E já tá bem pertinho, sim. bem pertinho, é um mês, né? Que eu acho que, óbvio, né? Na nossa opinião, não tinha que ser só outubro, né? A gente precisa falar de Claro câncer, que não. exame, a gente Sim. precisa falar o tempo inteiro, mas é um mês onde o câncer de mama ganha muita força, onde todo mundo fala do assunto. Agora, em especial, o que a gente está fazendo muito nesse momento, Camila, é todo um esforço para a gente conseguir chamar mais atenção para o que a gente está chamando de retomada da oncologia. Porque, infelizmente, né, por conta da pandemia, nós temos números, né, existem dados científicos, né, já existe a prática clínica dos oncologistas, existe a fala dos pacientes, mas o que a gente já sabe, Camila, é que a gente vai sair provavelmente da pandemia e vai enfrentar uma epidemia de casos avançados de câncer. Porque foi muito, muito grande a quantidade de pessoas que deixou de fazer exames, e que ou deixaram, inclusive, né, de fazer tratamentos, cirurgias foram canceladas, né, biópsias deixaram de ser feitas. Então, tá assim, sabe, a gente está muito preocupado com toda essa realidade e a gente está trabalhando muito, tanto para educar as pessoas, para falar mesmo para as pessoas, olha, atenção, se tiver algum exame parado, retoma teu exame, precisou fazer mamografia, né? Pulou mamografia em 2020, já pode reagendar. Né? A mulherada realmente pulou o Papa Nicolau, pulou, né? Pulou a Sim. mamografia. E se alguém está sentindo algum sinal e sintoma na mama, né? Ou alguma coisa no corpo que está diferente, que já há 15 dias aquele sinal não passa, precisa procurar o especialista. Hoje acho que a gente já está muito mais seguro, né, Camila? Assim, a gente já sabe quais são as medidas de segurança, as instituições estão muito preparadas para que todo mundo volte de verdade. E, Uhum. então, assim, isso para o Oncoguia nesse momento é muito prioritário. Era isso que eu ia perguntar para você, né? Com a questão da pandemia, essas questões de outras doenças crônicas ficaram a desejar, né? As pessoas ficaram com medo de passar nos seus especialistas e até os próprios especialistas e os planos de saúde indicavam que a pessoa não fosse até o consultório, né? Então, isso gerou um problema, porque algumas pessoas são bastante resistentes à consulta online, bastante ainda. Algumas, inclusive, nem têm, né, nenhum conhecimento sobre tecnologia básica e aí não tinham como participar dessa questão das consultas online. E alguns médicos pararam de atender mesmo. Eles também ficaram com medo de atender algumas pessoas, né? Então eu imagino que sim, você tem ideia, assim, você falou de estatística e tal. Hoje em dia, vocês já sabem mais ou menos quantas pessoas deixaram de cuidar de si mesmas Dado que a e mais ou menos qual será a consequência disso?
Ó, que dado que a gente olhou, né? Existe uma plataforma pública, que é do governo, que chama DataSUS, né? Certo. O DataSUS, ele na verdade é um lugar onde a gente olha o que foi feito, né? Então, o que que a gente, que estudo que a gente fez? A gente olhou os dados de 2019 e comparou com os dados de 2020 e agora a gente está comparando com 2021. Então, o que Certo. já viu de 2019 para 2020, para você ter uma ideia? O número que a gente tinha ali, que era um número base de mamografias feitas por ano, caiu 50%. Uau. Então, eu não vou te chutar um número aqui, mas se a gente fazia 50 milhões de mamografias por ano, a gente fez 25, sabe assim? Então caiu muito, né? Isso aconteceu com mamografia, isso aconteceu com Papa Nicolau, isso aconteceu com colonoscopia. A colonoscopia chegou a cair 35%. Isso aconteceu com biópsias, biópsias caiu 39%. Então, biópsia é muito grave, né, Camila? Porque biópsia você está fazendo porque você já sabe É que o tem. diagnóstico. Sim, sim. Então, e esse dado, assim, esse é um dado que a gente tem especificamente do SUS, né? A gente não tem um dado oficial assim para os planos de saúde, porque as pessoas não divulgam os dados, né? Então, ainda é um desafio a questão da transparência dos dados no Brasil, mas pela prática, né? Pela prática, pelo que os especialistas comentam, isso obviamente também aconteceu na saúde suplementar, né? Igual você mesma falou. Claro. Assim, né, Camila, foi uma recomendação, né? As coisas, Foi. a frase que a gente mais ouviu durante muito tempo foi fique em casa, né? Óbvio, se você, assim, o medo que a gente tinha de sair de casa para fazer qualquer coisa era gigantesco, então todo mundo deixou mesmo exames de lado. E não tinha jeito, infelizmente a gente precisou viver isso. Mas agora, né, a gente está fazendo aí, né, um pedido muito importante, né? Se tiver alguém ouvindo a gente aqui que precisa colocar os exames em dia, que está sentindo alguma coisa, vai para o médico, vai fazer o exame, vai de máscara, né? Vai de gelzinho, se Deus quiser estar vacinada, porque a vacinação hoje, né? Se vacinar é um ato aí de muita responsabilidade social. Então, espero que todo mundo que tem essa consciência, né? Que a gente está se protegendo, mas também está protegendo todo mundo que está ao nosso redor. Exatamente, exatamente. E mesmo quem não esteja sentindo nada, tá na hora de fazer um check-up, vai fazer o seu check-up. Você tem plano de saúde? Não tem? Faça o seu check-up. Não importa por onde você vai fazer. Tem outras coisas que a gente está acompanhando, né, Camila, que a pandemia também está deixando um preço alto, né? Então, toda essa discussão relacionada à saúde mental, toda a discussão Pois é. relacionada ao aumento de peso, né? Todo mundo engordou porque ficou tudo muito parado, né? Então, e para o câncer, isso também é muito sério, né? Hoje a gente sabe que para você realmente conseguir fazer prevenção de câncer, você precisa ter, né, um combate à obesidade, obviamente, combate ao tabagismo e um combate ao sedentarismo. Então, essas três Uhum. aí precisam caminhar muito juntas para a gente conseguir falar, né, de campanhas de prevenção efetivas para a oncologia, né, para câncer. Uhum, uhum. Legal, isso é muito legal, né? Que as pessoas possam prestar atenção em como elas estão vivendo nesse momento, né? A questão do emocional é muito grave, né? Eu andei vendo estatísticas sobre isso, o quantas pessoas, doentes ou não, as pessoas estão abaladas. Então, as pessoas estão doentes mentalmente, né? Emocionalmente estamos doentes, né? E quando a gente vai recuperar isso, não tem previsão. A gente precisa um dia de cada vez ir retomando a confiança que tínhamos, né? Em viver, né? Em viver, né? Assim, e eu acho que você tem toda a razão. A vacina é uma forma da gente demonstrar que a gente sabe viver junto, né? No coletivo, que a gente sabe viver em sociedade, né? Exige uma certa maturidade que a gente sabe que algumas sociedades não têm, inclusive a nossa não tem. É uma sociedade bastante individualista, mas para isso
existem as informações. E aí a gente continua aqui falando, né, o quanto é legal não só você se vacinar por você, mas pelo seu vizinho, pelo seu avô, pela sua avó, pelos seus filhos, tudo mais. Além disso, né, vocês chegaram a fazer campanhas de vacinação para os pacientes com câncer, pessoas que têm câncer e são pessoas que são prioridade, né, total, né? Tendo prioridade agora também, né, Camila? A terceira dose está liberada para paciente com câncer, né? Então, Exato. sim, a gente se preparou muito também durante a pandemia para conseguir garantir a melhor informação para os pacientes e acho que na mesma linha do que você trouxe aí das ciências, né, Camila? Acho que a gente foi no mesmo ritmo, né? Eu falo, cada dia a gente tinha uma informação nova, todo mundo tinha uma informação nova, então isso foi também um super aprendizado. E o que aconteceu mesmo foi óbvio, muita dúvida, né, gente? Pessoas muito seguras, pacientes mesmo, né? Sem saber direito, toma, não toma, toma qual. Então, tudo isso também a gente foi, né, tanto no telefone quanto nas nossas redes sociais, fazendo de tudo para organizar da melhor forma, para garantir, para deixar esse paciente mais seguro. E estamos de novo fazendo agora, por causa da terceira dose, né? Então, o paciente é prioritário, além dos idosos, e tá muito importante seguir com a orientação para tomar a terceira dose, que vai ser muito importante. Nossa, com certeza. E eu perguntei para você um pouquinho do futuro aí da Oncoguia. O que vocês estão pensando num futuro próximo? Eu sei que a pandemia interrompeu muitos processos de evolução em tudo, no geral, né? Falando, mas o que vocês estão planejando a curto prazo, pelo menos, e que vocês vão colocar em prática em 2022? Olha isso, eu estou falando de 2022! Deus do Dá céu. até um arrepio, né? Dá até um arrepio. Coisa que eu ainda tenho que fazer esse ano, que eu até fico assim, ai meu Deus do céu. Isso Mas é mesmo. legal ainda esse ano, a gente está planejando um evento bem bacana sobre autocuidado em saúde, bem no finalzinho do ano, então não é que eu estou fugindo da tua pergunta, não, mas esse projeto vai ser bem legal. Agora, Camila, a gente segue, né? Eu acho que mesmo para 2022, para 2023, a gente já está muito consciente de que realmente a pandemia vai deixar muitos estragos, sabe? Então, vamos ter aí um compromisso muito grande de seguir ajudando os pacientes vão descobrir a doença, infelizmente, numa fase mais avançada. Infelizmente, no SUS, a gente não tem à disposição dos pacientes o melhor tratamento, aquele tratamento mais adequado. Mesmo na saúde suplementar, tem toda uma discussão aí política que a gente está envolvido. Então, tem um pedaço aí, né, mais do Oncoguia, de envolvimento em políticas públicas, que eu tenho certeza que nos próximos anos vai ser muito, muito, muito ativo, porque os problemas vão só piorar, sabe? Agora, por outro lado, né, a gente segue orientando os pacientes, a gente segue aí sempre, eu brinco, né, criando, inventando moda, literalmente, para estar mais pertinho dos pacientes, para a gente conseguir orientar, acolher e garantir com que essa, né, literalmente essa fase da doença seja só uma fase, né? Porque Sim. dá para passar, sem dúvida nenhuma, mas tem que usar e abusar de todos os recursos disponíveis e a informação é uma muito, muito central. Muito importante, sem dúvida nenhuma. E aí, para a gente caminhar já para o nosso encerramento, um paciente que foi diagnosticado com câncer e ainda está um pouco perdido com informação, e mais do que isso, né? Talvez ele já tenha a informação, foi o que você falou, hoje a gente consegue qualquer informação no Google, isso é bom e é perigoso ao mesmo tempo, né? Para esses pacientes que já estão diagnosticados, né? O que você diria para eles, né? Hoje, né? Que podem estar nos vendo agora, que podem ver a live depois, né? Depois que a gente desligar, essa live vai ficar disponível no IGTV, no LinkedIn, no Facebook, vai ficar aqui, né? Então, no Instagram, no IGTV. Então, o que você diria para ele? Os primeiros passos que ele pode tomar, um conselho amigável, amoroso
e também um conselho prático. Tá bom. Camila, eu acho que primeira coisa, apesar de pode parecer nesse momento para essa pessoa, né, que literalmente o mundo acabou ou vai acabar, porque é isso, é imediatamente a isso que ainda as pessoas associam o diagnóstico de um câncer, né, o medo da morte, o medo da dor, a gente sabe disso, né? Eu gosto muito de dizer que o mundo do câncer mudou muito, que a gente tem sim muitas boas notícias, né? O câncer hoje é uma doença que a gente conhece muito mais, que ela tem muito, né? Que as pessoas sabem tratar ela da melhor maneira possível, que existem muitas novas tecnologias para conseguir tratar, para conseguir curar, para conseguir amenizar, sabe? Então, a primeira coisa é isso, né? O mundo do câncer mudou, existem sim muitas boas notícias. E acho que eu imagino, né, o medo, a dor e o que essa pessoa pode estar sentindo agora. Acho que ela tem que ter seu tempinho, sim, né? Se tiver vontade de chorar, se tiver vontade de ficar quietinha, fique. Se tiver vontade de buscar ajuda, de gritar, né? Tudo isso está valendo, mas isso precisa durar um tempo curtinho, sabe? Porque vai ser muito importante que essa pessoa, literalmente eu falo, né? Arregace as mangas, busque informação correta, né? Não tenha medo mesmo de se informar. Né? Tem gente que fala para mim, mas eu tenho medo do que eu vou ler, né? Assim, eu acho que assim, a informação ela vai te preparar, a informação vai te proteger, a informação vai te ajudar a dar os próximos passos, né? Claro que precisa ser a informação adequada, então o Coguia tá como Exato, era isso que eu ia falar, né? Precisa saber tá, que normalmente os órgãos oficiais, né, ou ONGs, como a Oncoguia, por exemplo, são locais onde você pode ter informação a fidedigna, instituição, né? hospital, né, onde a pessoa estiver se tratando, o próprio oncologista. E a outra coisa é não se deixar paralisar, sabe? Não permitir realmente que o diagnóstico paralise, porque este é um momento onde o tempo corre contra, onde você precisa garantir com que tudo aconteça da maneira mais rápida possível. Então, porque muitas vezes vê realmente um paciente com o exame na mão perdido, às vezes o paciente sem saber qual especialista que ele tem que ir, ou esperando o SUS chamar, né? E às vezes o SUS demora uma eternidade para chamar. Então, tudo isso tem o que fazer, tudo isso tem onde buscar ajuda, mas não se deixar paralisar mesmo e entender que buscar ajuda faz parte e que sem dúvida nenhuma vai fazer muito sentido. É. A informação não é para travar ninguém, né? A informação é para esclarecer e encurtar os caminhos, né? Para que aí sim, exatamente, você possa fazer o que realmente pode te dar um efeito bom. As informações ruins, as fake news por aí distribuídas, exatamente elas é que matam. Né? Elas que podem fazer com que o caminho fique mais longo ou que a pessoa acabe fazendo algo de mal para si mesmo ou para alguém, né? Você pode até tentar ajudar alguém e fazer o mal para ela, né? Em vez de ajudar, né? Olha, Luciana, eu adorei nosso bate-papo. Conta comigo para o que você precisar. Pode contar, fala para a galera da Oncoguia que estou à disposição. Vou divulgar aqui essa live para que realmente mais pessoas possam nos assistir. E se você tiver novidade, como você falou, vai ter um evento no final do ano, agora tem o Outubro Rosa, conta comigo aí para ajudar na divulgação correta. Nada, eu conto sim, você também, tá? Depois eu tô louca aqui também para compartilhar a live. Obrigada. E até breve, então. Tá bom, Luciana, obrigada mesmo. Galera, eu vou repetir. A Luciana publicou aqui, ela colocou o Instagram da Oncoguia, colocou o 0800 para quem precisa de informações sobre câncer. Tem o site, né? Tem o site da Oncoguia, www.oncoguia.org, não é isso? Bem, isso. .org.br, exatamente. Então tem bastante informação lá, tá super acessível, o site tá bem bacana e a live vai ficar disponível na íntegra aqui no IGTV dentro do meu Instagram,
no Facebook, no LinkedIn e no YouTube até o final da semana. Então não vai faltar canais para você ter informação. Muito bom. Depois eu uso Tá ela bom. para o nosso trabalho. Luciana, um beijo. Obrigada por você existir, por você e a Oncoguia estarem aí batalhando já há tanto tempo. E a gente mantém o contato aí, tá bom? Dúvida. Beijo. Beijo. Tchau, galera. Até a semana que vem. Tchau.